Senhoras e senhores, meu nome é Vinícius, mas pode me chamar de Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou falar sobre o UFC Fight Night ou UFC On Fox 24, que acontece no sábado, dia 15 de abril, que tem como luta principal Demetrious Johnson contra o Wilson Reis. Então eu vou falar de todas as lutas do card e vou falar quem são os favoritos em cada luta. Então vamos lá, vamos começar pela primeira luta da noite, que é entre Ashley Evans Smith contra Ketlen Vieira. Então, primeira luta da noite a gente já tem uma brasileira. A brasileira tem um cartel invicto, ela tem 7 vitórias e nenhuma derrota. Já a americana tem um cartel de 5 vitórias e uma derrota. Apesar do cartel inferior da americana, a americana está como favorita na bolsa de apostas. Então, a americana aí, que tem 60% das vitórias dela por nocaute, está como favorita contra a brasileira. Vamos para a segunda luta da noite. Segunda luta da noite a gente tem um confronto entre dois americanos, o Zach Cummings e o Nathan Coy. O Zach Cummings tem um cartel de 20 vitórias e 5 derrotas, já o Nathan Coy tem 15 vitórias e 6 derrotas. Os dois têm praticamente a mesma proporção de vitórias por nocaute, enquanto o Zach Cummings tem quase o dobro aí, ele tem 10 vitórias da carreira dele por finalização, então ele finaliza aí bastante. O favorito nessa luta é o Zach Cummings, é o cara aí que mais finaliza entre os dois, apesar dos status aqui, né, das informações deles terem bastante equilíbrio. O Nathan Coy se mostra, pelo menos nos dados, que não é tão inferior ao Zach Cummings, mas mesmo assim Zach Cummings é o favorito na bolsa de apostas. Vamos para a terceira luta da noite. Terceira luta da noite é entre o Anthony Smith e o Andrew Sanches. O Anthony Smith tem 26 vitórias e 12 derrotas e o Andrew Sanches tem 10 vitórias e 2 derrotas. Os dois têm mais de 50% das vitórias deles por nocaute e o Anthony Smith tem só 8% das vitórias dele por decisão. Então ele é um lutador que dificilmente vence por decisão. Ou ele nocauteia, ou ele finaliza, ou perde, né? Só 8% das vitórias por decisão. Apesar disso, o favorito da noite, o favorito para essa luta é o Andrew Sanches, um americano aí que só tem 2 derrotas e 60% das vitórias por nocaute. Então, Andrew Sanches é o favorito nas bolsas de apostas. Vamos para a quarta luta da noite. A quarta luta da noite é entre o Devin Clark e o Jake Collier. Os dois também são americanos. O Devin Clark tem um cartel de 7 vitórias e 1 derrota, enquanto o Jake tem 10 vitórias e 3 derrotas. Os dois têm algumas vitórias por nocaute. Por finalização, o Devin Clark tem um pouco menos, ele tem 14%, enquanto o Jake tem 30%. E o Devin Clark tem 43% das vitórias dele por decisão. Na bolsa de apostas, o favorito é o Devin Clark, apesar de um cartel um pouquinho mais extenso aí do Jake, e ele ter aí os status um pouquinho melhor que o Devin Clark. Ele tem mais golpes disparados por minuto, né? E ele tem uma absorção melhor de golpes, uma defesa melhor também dos golpes e a precisão nas quedas também um pouco melhor. Apesar de ter alguns status aqui no relatório melhor que o Devin Clark é favorito na bolsa de apostas. Então vamos lá para a quinta luta da noite. A quinta luta da noite é entre o Aljamain Sterling, que é o 8º do ranking, contra o brasileiro Augusto Tanquinho Mendes. O Aljamain Sterling tem 12 vitórias e 2 derrotas e o Tanquinho tem 6 vitórias e apenas 1 derrota. O Tanquinho tem a maioria das suas vitórias por finalização, enquanto o Aljamain Sterling tem a maioria de suas vitórias também por finalização, mas ele tem mais vitórias por decisão do que o Tanquinho, né? O que mais que a gente tem aqui de status? O Aljamain Sterling, ele dispara mais golpes do que o Tanquinho, ele tem uma precisão melhor também, só que em compensação o Tanquinho absorve mais golpes e a defesa deles é equivalente. Já no grappling, né, na luta agarrada, o Tanquinho tem uma precisão nas quedas, uma média de quedas melhor, tanto a média quanto a precisão das quedas do Tanquinho é melhor. A defesa do Tanquinho também é bem melhor do que a do Aljamain Sterling, né? Ele tem 100%, ele nunca foi quedado, por enquanto, pelo menos nas lutas dele no UFC, enquanto o Aljamain Sterling tem 46% de defesa nas quedas. Apesar de uma superioridade aí nos status, o Aljamain Sterling, que é o 8º do ranking, está como favorito. Pode sim influenciar aí a posição dele no ranking, então é uma ótima oportunidade para o Tanquinho vencer e conseguir aí entrar aí nesse top 15, né? Melhorar aí a sua posição
dentro da categoria. Vamos então para a sexta luta da noite. A sexta luta da noite é entre Louis Smolka, que é o 12º do ranking, contra o Tim Elliott, que é o 9º do ranking. Os dois são americanos. O Louis Smolka tem 11 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Tim Elliott tem 14 vitórias e 7 derrotas. Os dois têm a mesma proporção de vitórias por nocaute, mas o Louis Smolka finaliza mais. Ele tem mais vitórias por finalização que o Tim Elliott. Apesar disso, Tim Elliott é o favorito nas bolsas de apostas. Muito provavelmente por conta do ranking, né? Ele tá em 9º no ranking, então isso também influencia aí na hora do pessoal que aposta fazer a sua escolha, né? Então, Tim Elliott é favorito para essa luta. Vamos para a próxima luta da noite. A próxima luta da noite é entre o Bobby Green, que é um americano, contra o russo Rashid Magomedov. O Rashid Magomedov tem um cartel de 19 vitórias e só 2 derrotas, enquanto o Bobby Green tem 23 vitórias e 7 derrotas. O russo nocauteia mais, enquanto o Bobby Green tem mais vitórias por finalização do que o russo, né? O russo tem aí metade das suas vitórias, um pouco mais da metade, vencidas por decisão. O russo e o americano têm os status, né, referentes à luta em pé bastante parecidos. Eles têm os golpes disparados por minuto, a precisão, os golpes absorvidos e as defesas equilibradas, né? Não tem tanta diferença assim. Já no grappling, a média de quedas também é parecida, mas a precisão das quedas do russo é maior, é mais que o dobro, um pouquinho mais do que o dobro, e as quedas defendidas do russo é um pouquinho, ligeiramente melhor. Então o grappling do Rashid aí, pelo menos para as quedas, tem um pouquinho aí de vantagem nos números, né? Que não quer dizer necessariamente que ele é superior, né? Isso é só referente à média aí do desempenho dele das outras lutas, né? Então, Bobby Green e Rashid Magomedov, o favorito nas bolsas de apostas é o Rashid Magomedov. Então, o russo está como favorito contra o americano. Então, vamos lá. Próxima luta da noite é entre o Patrick Williams e o Tom Duquesnoy. Deve ser assim que pronuncia. O Patrick Williams tem um cartel de 8 vitórias e 4 derrotas, enquanto o Tom tem 14 vitórias e 1 derrota. Então o cartel aí do Tom é superior. Os dois têm a mesma proporção de vitórias por nocaute. Finalização, os dois têm vitórias por finalização. O Patrick Williams tem um pouquinho mais, né? Mas ele tem menos luta no cartel. E o Tom tem aí um pouquinho mais de vitórias por decisão. Bom, aqui tem muitos status que estão zerados do Tom, porque ele é novo, né? Então não tem ainda essas informações. Na bolsa de apostas a gente tem o Tom como favorito. Então o Patrick Williams, que tem o seu cartel, como eu disse, um pouco inferior. Isso deve ter sido levado em consideração pela maioria do pessoal que fez as apostas, né? Então o americano aí, o Patrick Williams, está como zebra e o Tom, consequentemente, como favorito. Vamos lá para a próxima luta da noite. Próxima luta da noite é a última luta do card preliminar, é a luta entre o Alexander Volkov, que é o 11º do ranking, contra o gordinho mais querido do UFC, Roy Big Country Nelson. O Volkov é russo, né? Já deu pra perceber pelo nome, e o Roy Nelson, todo mundo sabe, é americano, um nato comedor aí de sanduíches, barrigudinho. Bom, o russo, ele tem 27 vitórias e 6 derrotas, e o Roy Nelson tem 22 vitórias e 13 derrotas. Então, olhando o cartel, né, o Roy Nelson tem aí uma desvantagem. Os dois têm praticamente a mesma porcentagem de vitórias por nocaute. Os dois são nocauteadores natos, né, pesos pesados. Vitórias por finalização, praticamente a mesma coisa, e decisão também. O russo é mais alto do que o Roy Nelson, né? E o Roy Nelson é um pouquinho mais pesado aí, geralmente, eu falo geralmente porque é peso pesado, então o limite é 120. Então nem todo lutador acaba escolhendo aí por lutar mais pesado nessa categoria, né? Então geralmente o Roy Nelson luta com um pouco mais de peso, e o russo tem a vantagem aí da envergadura, né? Ele tem uma envergadura maior do que o Roy Nelson. Golpes disparados, o Volkov tem um volume um pouco maior, né? Ele dispara mais golpes, ele tem uma precisão maior também nos golpes, só que o Roy Nelson absorve mais do que o dobro dos golpes, o gordinho aguenta a porrada. E defesa, os dois têm praticamente o mesmo percentual. Já na luta agarrada, a média de quedas do russo é bem pequena, ele quase não aplica quedas, e o Roy Nelson também não aplica tantas quedas assim, ele tem uma média aí de cerca de uma queda por luta. A precisão das quedas do russo é maior, apesar de ele aplicar poucas quedas, quando ele aplica ele tem mais efetividade do que o Roy Nelson, e as defesas de queda do russo é um pouquinho superior às do Roy Nelson. Então
O russo, como eu falei, é o 11º do ranking e ele está como favorito. O russo é favorito contra o Roy Nelson. Essa foi a última luta do card preliminar. Vamos agora para o card principal. Primeira luta do card principal que a gente tem é entre o quinto da categoria, o Jeremy Stephens, contra o brasileiro Renato Moicano. O Renato Moicano está invicto, ele tem 10 vitórias, nenhuma derrota e um no contest, enquanto o americano tem 25 vitórias e 13 derrotas. O americano então tem um cartel muito mais extenso, né? Ele tem muito mais experiência. O americano tem 68% das vitórias dele por nocaute, enquanto o Renato Moicano nunca nocauteou. Então, o Renato Moicano tem, das 10 vitórias que ele tem, 5 delas são por nocaute e as outras 5 por finalização. O americano, que é o quinto da categoria, como eu já falei, ele é um nocauteador, ele nocauteia muito mais, enquanto o Renato Moicano nunca nocauteou. Mas, em compensação, o americano quase não tem vitórias por finalização, enquanto o brasileiro tem metade das vitórias dele por finalização. Então, fica claro já nos números qual vai ser a estratégia de um e qual vai ser a estratégia do outro, né? Um vai tentar manter a luta em pé e usar o poder que ele tem nas mãos, enquanto o brasileiro vai tentar fazer o jogo aí de grappling para buscar a vitória e não sofrer aí a primeira derrota da carreira, né? Já que ele está invicto. Apesar da invencibilidade, a bolsa de apostas aponta como favorito o Jeremy Stephens, muito provavelmente por conta aí da posição dele no ranking, né? Já que ele é o quinto da categoria. Então, vamos lá para a segunda luta do card principal. A gente tem uma luta aí muito esperada, mais uma luta do Jacaré que não é pelo cinturão, né? Já tá virando rotina isso aí. Então vamos lá. Ronaldo Jacaré é o terceiro do ranking contra o Robert Whittaker, que é o sexto do ranking. Essa luta é uma pedreira pro Jacaré, apesar do Jacaré pra mim aí ser o melhor da categoria, é uma luta complicada. Mas o Jacaré tem 24 vitórias e 4 derrotas. Já o Robert Whittaker tem 18 vitórias e 4 derrotas. O Whittaker tem mais vitórias por nocaute, né? Ele é um trocador, provavelmente ele vai tentar manter a luta em pé, claro, porque no chão contra o Jacaré não dá. Ele é muito pedreira, como eu já disse, ele tem um volume de jogo muito grande, ele dispara muitos golpes, ele tem uma precisão boa dos golpes, ele nocauteia bastante, enfim, é uma luta bem complicada pro Jacaré, mas quem busca aí a luta pelo título, e como busca, né, porque nunca acontece, como é o caso do Jacaré, tem que enfrentar quem vier. Então o sexto do ranking aí, pra ele vai ter que passar por cima, ter um bom desempenho para mais uma vez aí reforçar que ele merece sim lutar pelo cinturão. O favorito na bolsa de apostas, claro, é o Jacaré. Então, Ronaldo Jacaré é favorito aí na terceira luta do card, na segunda luta do card principal. Vamos então para o Co-Main Event. Co-Main Event a gente tem um combate feminino entre a Rose Namajunas, que é a quarta do ranking, contra a Michelle Waterson, que é a sexta do ranking. As duas são americanas. A Rose Namajunas só tem 6 vitórias, né? Mas nenhuma dessas 6 é por nocaute. A maioria delas, quase todas aí, são por finalização. A Michelle Waterson também tem a maioria das suas vitórias por finalização. Então, olhando aqui os status do grappling, já que as duas vencem mais por finalização, a Michelle Waterson e a Rose Namajunas têm a mesma média de quedas, só que a precisão das quedas da Michelle Waterson é de 100%, então ela tem uma precisão nas quedas aí absurda e a defesa de quedas delas também é parecida. E a média das finalizações aí, como eu já disse anteriormente, a vantagem é para Michelle Waterson. Então, a favorita na bolsa de apostas é a Rose Namajunas. Então, mais uma vez aí, apesar do card, apesar das médias, né, dos status das lutadoras, a favorita é a mais bem ranqueada. Então, Rose Namajunas favorita no Co-Main Event da noite. E vamos agora então para a luta principal da noite, que é entre o Demetrious Johnson, que é o campeão aí atualmente que mais tem defesas de cinturão, é um cara aí que pode ser que quebre aí o recorde de defesa de cinturão do Anderson Silva. Essa é a categoria peso mosca, né, a categoria masculina mais leve que tem. E essa luta é onde está a maior zebra do evento. O Wilson Reis é a maior zebra disparada desse evento, claro, por conta aí do campeão, como eu já disse, ter defendido muitas vezes o cinturão. Então, vamos falar um pouco aqui dos dois lutadores. O Demetrious Johnson só tem 2 derrotas na carreira, ele tem 25 vitórias, e o Wilson Reis também tem um cartel expressivo, tem 22 vitórias e 6 derrotas. O Wilson Reis nunca venceu por nocaute e o Demetrious Johnson venceu só 20%. Só 20% não, né? Até que tá, pra categoria até que tá bom. Já por finalização, o Wilson Reis tem mais
percentualmente falando, mais vitórias por finalização, e por decisão é praticamente a mesma. Os dois têm quase metade aí das vitórias por finalização. Por ser categoria peso mosca, isso é normal, né? Categoria peso mosca geralmente tem mais volume do que contundência nos golpes da luta em pé, e finalização aí mantém a média, né? Finalização não depende do peso. Então, olhando um pouco mais no detalhe dos status, o Demetrious Johnson tem um volume de jogo maior, tem uma precisão nos golpes maior, e o Wilson Reis absorve um pouco melhor os golpes. Já na defesa dos golpes em pé, os dois têm praticamente a mesma proporção. Na luta agarrada, a média de quedas do Wilson Reis é maior do que a do Demetrious Johnson, apesar da do Demetrious Johnson não ser ruim, a do brasileiro é maior. A precisão das quedas do Demetrious Johnson, do campeão, é melhor, e as defesas de quedas do campeão também é um pouquinho melhor aí que as do brasileiro. Então, como eu disse, o Wilson Reis é o terceiro do ranking. É uma pedreira, é muito difícil ele vencer. Ele realmente é uma das maiores zebras que tem aí, a maior zebra disparada do evento e uma das maiores zebras de todas as lutas aí dos últimos eventos. É quase que um Chris Weidman contra Anderson Silva, só que a gente lembra do que aconteceu nesse caso. A maior zebra aí acabou vencendo o campeão. Então pode ser sim que o Wilson Reis consiga vencer. É muito difícil, é muito complicado, teria que ter muita coragem para colocar dinheiro aí na bolsa de apostas a favor do Wilson Reis, mas a gente já viu muito campeão cair, a gente já viu Anderson Silva cair, a gente já viu Ronda Rousey cair, a gente já viu Caim Velasquez, por que não, né? Cair. Então, não tem porquê o Wilson Reis aí não ter chance, né? Não dá pra falar que ele tem chances nulas de vencer. Ele tem sim chance, é muito complicado, mas vale a torcida de todo mundo aí. Quem sabe vem mais um cinturão aí, vem o terceiro cinturão para o Brasil. Esse foi o card completo e todos os favoritos para esse evento que vai acontecer nesse sábado. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o like aqui embaixo. Ele é muito importante para o canal crescer. Se você ainda não é inscrito no canal, para de perder tempo e se inscreve no botãozinho vermelho aqui embaixo. É muito rápido, não dá em nada. E segue a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram. O Twitter, sempre enquanto rola aí os eventos que eu tô assistindo às lutas, eu acabo postando uma coisa ou outra aí, enquanto no intervalo das lutas, enfim. Acompanha lá que a gente vai falando do evento. Beleza? É isso, valeu, até a próxima. Falou!